Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Fique muito à vontade. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Hoje é dia de muitas curas, gente. Deus vai operar. Em muitas vidas já começou já na abertura. Hoje eu vou falar sobre algumas formas, alguns métodos de Deus operar. E Deus ele opera muitas vezes de formas estranhas, de maneiras estranhas. Você vai ver aqui na Bíblia que Deus opera de formas estranhas. E tem formas que não são convencionais. Quer dizer, eu falei aqui, tem casos que Deus já fez a obra agora na abertura, tem gente que já foi curado, já foi abençoado. Tem outros casos que vai ser agora na palavra, conhecendo a verdade vai libertar. Tem outros casos que é na maneira convencional. Como é a convencional? O pastor ora e o milagre acontece, assim ou não é? Tem alguns casos que vai ser no convencional, já tem outros casos que vai ser no amém, o pastor vai dizer, vai embora, vou em paz, gente. Tem casos que vai ser ali aqui na saída, quando a pessoa estiver cumprimentando um pastor, um obreiro, o pastor, o obreiro vai dizer, vai em paz, e a pessoa já recebeu a vitória. Tem casos que vai ser quando a pessoa chegar em casa. Mas entenda isso, Deus tem as suas formas de operar, não limite o braço de Deus. Amém, gente? Deixe Deus operar hoje na sua vida. Hoje é dia de Deus fazer os milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo o de número 11. Vai lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Diz assim, ó. E Deus, pelas mãos de quem, gente? Fez milagres extraordinários. Olha para mim, Paulo era um homem comum como qualquer outro homem. O diferencial de Paulo era que Paulo servia a Deus. Quem aqui serve a Deus? Levanta a mão. Pois é, Deus também pode te usar para o milagre acontecer. Deus pode te usar para o milagre acontecer. Deus usou as mãos de Paulo e Paulo fez milagres extraordinários. Quem sabe você chegou aqui com a dor de cabeça, você vai colocar a sua mão na hora da oração e a dor de cabeça vai embora. Porque Paulo não era o privilegiado, não. Muito pelo contrário, você tem mais informações acerca das coisas de Deus do que Paulo. Paulo não tinha o Novo Testamento, Paulo só tinha o Antigo Testamento. Paulo não tinha o Novo Testamento, você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento. Paulo não tinha um pastor o tempo todo ali pregando para ele, orientando a ele. Quer dizer, você tem muito mais conhecimento, informação, acesso a isso do que Paulo. Só que Paulo era um homem comum como você, como nós somos. Mas pelas mãos dele, milagres extraordinários, quer dizer, fora do comum, coisas que os homens naturais, os homens comuns não faziam, Paulo estava fazendo porque Deus usava ele para fazer. Quem vai fazer o milagre acontecer não vai ser você, não vai ser o pastor, não, é Deus quem vai fazer, mas ele vai usar alguém. Você está entendendo? Deus vai usar alguém. Então Deus tem os seus métodos, as suas formas, e algumas formas são até estranhas de operar. Uma forma estranha, pastor, versículo 12, olha o versículo 12, versículo seguinte, é uma forma estranha, ó. De sorte que até os lenços e aventais era levado do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos acontecia o que, gente? Isso é uma forma estranha. Paulo mandava a roupa dele lá, a pessoa colocava sobre o enfermo, sobre o endemoniado, e a pessoa era liberta, era curada. Forma estranha, sim ou não, gente? Mas Deus operava. Para muitos, entregar um sabonete, tem sabonete aqui? Me dá um sabonete aí. Ah, tem aqui. Para muitos, entregar um sabonete como esse é estranho. Não é normal, sim ou não? Não é normal. Para quem já vem à igreja, já congrega, sabe que é normal. Mas para muitos aí vai, mas como é que pode o sabonete curar? Sabonete não cura ninguém. É assim ou não é? Mas os aventais de Paulo também não curavam ninguém. Quem curava era quem, gente?
Deus, mas Deus usava alguma ferramenta. A ferramenta que Deus usava aqui era os lenços e os aventais. Até as roupas de Paulo, Deus usava para curar. Você está entendendo? Deus pode usar o sabonete também. São as formas estranhas, as maneiras estranhas, mas Deus está sempre atuando. Deus está sempre operando. Não limite, meu amigo, a mão de Deus. Deus quer operar em seu favor. Daqui a pouco nós vamos orar aqui, os milagres vão acontecer. E vai comprovar tudo que o pastor está pregando aqui. Você vai ver a chuva de milagre que vai acontecer, porque vai comprovar tudo que o pastor está pregando. Não vai ser o pastor, não vai ser você que vai fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre é Deus. Então o versículo 12 diz: de sorte que até os lenços e os aventais eram levados aos corpos dos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Tem gente que vai levar o sabonete e vai dar para uma pessoa que está lá endemoniada, e o espírito maligno vai sair. Aquela pessoa que está lá viciada, o espírito maligno vai sair. João capítulo 9. Olha o que aqui diz aqui no versículo de número 1. João 9:1. Diz assim, ó, João 9:1. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de quem, gente? De Deus. Gente, eu não tenho que... Os discípulos estavam focando no que não era para focar. Mas a culpa é dos pais, a culpa é dele. Não era para focar, não era para os discípulos estar procurando julgar, era para os discípulos ir lá e resolver o problema. Deixa eu te dizer uma coisa: procura logo resolver o problema. Procura acabar logo com a situação que está acontecendo. Não espera mais não. Já identificou o problema? Agora é hora de fazer o poder de Deus, as obras de Deus se manifestar na sua vida e na vida de quem estiver perto de você. Não espera muito não. Jesus diz: nem ele nem os pais, mas está acontecendo isso para se manifestar a glória de Deus, as obras de Deus nele. Daqui a pouco, Deus será glorificado quando você contar o testemunho. Olha a importância de você contar o testemunho. É para que Deus seja glorificado. A pessoa glorificou o diabo há tanto tempo, dizendo: ai, que dor, eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais tomar remédio todo dia. Glorificando o diabo. Que enquanto isso o diabo está dançando feliz. Ó, coisa boa. Ela está sofrendo. Mas agora é hora de dizer: olha, eu fui curada, eu fui curado. Você sabia que tem gente que tem timidez para isso? Tem vergonha? Ela fica com vergonha de contar que foi curada, mas já glorificou o diabo, porque quando a pessoa ela fica reclamando da dor, o diabo é quem fica feliz com isso. O diabo se agrada disso. O causador do sofrimento está dizendo: eu estou fazendo o que é certo, olha, eu estou no caminho certo. Mas agora que é curada, a pessoa fica com medo. Tem que manifestar a obra de Deus na sua vida. Conta para todo mundo o que aconteceu. Aí olha o versículo seguinte, foi o 3, né? Agora o 4, ó. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É no claro que a gente tem que trabalhar. Não é as escondidas, não. As obras de Deus têm que se manifestar, é no claro, todo mundo tem que ver. Você está entendendo? Todo mundo tem que ver a obra de Deus na sua vida. Seus vizinhos têm que ver o quanto Deus tem mudado sua vida, o progresso. Não tem que ver regresso. A pessoa vem para a igreja para piorar. Você sabia que tem gente que vem para a igreja para piorar? Vem, porque ela não deixa a palavra de Deus entrar. Ela só piora. Mas quando ela começa a entender a palavra de Deus e praticar, ela vai melhorar, ela vai progredir.
todo mundo vai ver a glória de Deus na vida dela. Aí o versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Fica com Jesus. Se você ficar com Jesus, você vai estar no claro, você não estará no escuro, você não vai viver enganado, na ilusão, você vai viver na verdade. Aí diz, tendo dito isso, cuspiu na terra, olha aí, fez um lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Que maneira estranha de Jesus operar, hein, gente? É estranho ou não é? Cuspiu, fez uma lama com a saliva e tacou nos olhos do cego. Mas pensa comigo, às vezes Deus quer operar da maneira estranha, a pessoa diz, desse jeito eu não quero não. Imagina se o cego dissesse, assim não. Não, Jesus, desse jeito eu não vou querer não. Se eu fazendo essa melecagem toda, colocando nos meus olhos, não. Eu não tenho que de maneira nenhuma combater com Jesus não, gente. Deixa Ele tomar o controle da sua vida. Deixa Ele fazer de você o que Ele quiser. Não é o que você quer, mas é o que Ele quiser. O que Ele quiser. Eu não quero saber como vai acontecer, eu quero que Deus opere na minha vida. Eu não quero saber como Ele vai fazer, de que maneira Ele vai... Não, eu quero que Ele simplesmente opere. Operando para mim já é o suficiente. O cego não ia retrucar, reclamar, porque ele queria era ver. Se tinha alguém ali disposto a isso, a dar a visão a ele, aquele homem era cego de nascença, nunca enxergou. Aquele homem mais queria era enxergar. Se tinha alguém para entregar aquilo a ele estava disposto. Aí diz, continua porque agora não tenho mais tempo. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes tinham visto a mendigar perguntaram, não é este aquele que estava assentado pedindo esmolas? Olha aí. Todo mundo viu agora a glória de Deus. Aquele homem foi completamente curado. Enxergou tudo agora. Mas não retrucou com Jesus, com a forma estranha de Jesus operar. Não precisa abrir a Bíblia, não tenho tempo, que eu já quero orar. A pregação vai ser na oração e com os testemunhos. Atos capítulo 5, coloca na tela, por favor. Atos 5, 15. Coloca aí. 15 De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E acontecia o quê? 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente de Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram com a sombra de Pedro. O povo vinha de todas as partes, ficava no caminho. Quando Pedro passava, a sombra passava e curava todo mundo. Forma estranha de Deus operar. Mas operava. Operava da forma estranha. A sombra curava. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, lembra? Também. A roupa. Milagre aconteceu. Mas tudo devido ao quê? A quê? Fé. É isso que você não pode perder nunca. Não adianta você fazer tudo, levar o sabonete, mas não ter fé. Não tem fé em vão, até a vinda. Você vim para cá hoje, foi em vão. Não tem fé. O que é fé? A certeza das coisas que se espera e a prova que não se vê. Não vai acontecer nada. Aquele povo ficava ali na beira da estrada, esperando o Pedro passar para a sombra curar, porque eles tinham fé. Fé. É o segredo para tudo, fé. Teve outro caso estranho de Deus operar, coloca na tela, é segundo Reis capítulo 13, versículo 20, é rápido porque eu não tenho mais tempo. Segundo Reis 13, 20, depois morreu Eliseu,
e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu o quê? Enterrando eles um homem, o homem morreu, enterrou o homem. Eis que viram, eles iam levar o homem, na realidade, para enterrar, né? Eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. O homem estava morto, irmão. Aí o pessoal lá no culto fúnebre, não sei, os inimigos vão invadir a terra para tomar a terra. E quando os inimigos vão invadir, os homens viram, jogaram o morto para cima, o morto caiu dentro da sepultura. Caiu dentro da sepultura, o homem viveu, meu irmão. Aí na hora o homem saiu correndo também, não queria morrer de novo, né? Quando ele viu que os inimigos estavam entrando, levantou, saiu correndo. Eu vou morrer de novo? Imagina, já morri, recebi mais uma chance, vou morrer de novo. Mas Deus usou os ossos de Eliseu, irmão. Eliseu estava morto, depois de morto, Deus ainda estava usando até os ossos de Eliseu. Isso é muito forte. Não limite o braço de Deus. Não limite. Isaías capítulo 59, 1. Termino aqui, vamos orar. Não limite o braço de Deus, meu irmão. Olha lá, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ó, ninguém pode encolher a mão de Deus. Ninguém pode engessar, segurar a mão do Senhor. A mão dele está estendida para salvar você. E agora é a hora dele te salvar. Eu não sei como você chegou aqui. Da dorzinha à dorzona. Deus vai operar agora. Fica de pé.